Vamos para mais uma reflexão da palavra do Senhor. A nossa reflexão hoje diz respeito àquelas portas que o Senhor fechou e a gente não entende, né? E o que eu quero te dizer nesse momento é que Deus ele fecha portas porque ele vê coisas que nós não vemos. Ele ouve coisas que não ouvimos. Ele sabe de coisas que não sabemos. E isso faz com que ele feche portas. Nós enxergamos o agora, mas Deus ele enxerga o futuro. O que parece ser perda hoje pode ser livramento. Muitas portas fechadas evita dores, traumas e fracassos maiores. Tem situações que Deus nos permite passar hoje que vai gerar tristeza, que vai gerar angústia, que vai gerar desânimo. Mas um tempo depois, Deus ele vai permitir com que a gente entenda o porquê de certas portas serem fechadas. Lá no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 6 e 7, Paulo ele tinha planos, mas o Espírito Santo impediu. Deus ele não estava frustrando Paulo, mas Deus estava redirecionando. E assim é nas nossas vidas. Tem coisas que Deus permite e a gente acha até que é para nos frustrar. Mas Deus permite para que a gente possa refazer a rota, para que a gente possa recomeçar, para que a gente possa tomar outros rumos. Quando Deus ele fecha uma porta, ele está dizendo, confia em mim, porque eu sei onde isso vai terminar. E graças a Deus que a gente tem um Deus tão misericordioso, um Deus tão cuidadoso, que ele nos permite sofrer agora, do que muitas das vezes sofrer as consequências graves de escolhas erradas, de atitudes, de decisões erradas. Deus ele fecha as portas para nos proteger. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 9, diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nem toda oportunidade é bênção. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Deus ele fecha a porta para nos livrar de decisões que a gente toma gerado por emoções, pelo momento, pela impulsividade. Lá em Samuel, 1 Samuel 25, 32 e 33, conta a história de Davi e Abigail. Tenho certeza que é uma história que vocês conhecem. E Davi ele ia agir movido pela ira. Mas Deus usou Abigail para impedir um erro que mancharia a sua história. Então Deus ele tem os seus propósitos. E ele nunca fecha uma porta por acaso. Às vezes Deus fecha a porta porque ele nos ama demais para nos deixar errar. Deus ele fecha a porta também para nos ensinar a depender dele. Lá em 2 Coríntios 1, versículo 9, a gente entende isso. A porta fechada, ela revela onde está a nossa confiança. Por quê? Porque quando a gente tem opções demais, a gente confia nos recursos que a gente tem, nos recursos que foram colocados na nossa frente. Mas quando a porta se fecha, a gente aprende a confiar mais em Deus. A porta fechada, ela quebra o orgulho.
A porta fechada, ela fortalece a nossa fé. A porta fechada, ela nos leva ao altar. A porta fechada nos faz orar mais, nos faz buscar mais. E quando a gente está afastado demais da presença de Deus, a gente está afastado demais de buscar a Deus. Deus permite que as portas se fechem. Deus, ele começa a fechar portas. E aí você começa a buscar mais de Deus, você começa a orar mais, você começa a ler mais a palavra, você começa a adorar mais. Toda porta que Deus fecha é porque ele vai abrir uma porta melhor. Abraão, ele precisou deixar o que ele já tinha, a família, a parentela, para viver apenas a promessa de Deus. Então, antes do novo de Deus, sempre tem a despedida. Para a gente viver o novo de Deus, a gente sempre tem que deixar alguma coisa para trás. E lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo 9, Jesus fala assim: eu sou a porta. Às vezes, Deus, ele não abre uma porta, porque ele mesmo quer ser essa porta, ele mesmo quer ser o caminho. Então, a reflexão que eu quero deixar para você neste momento: se Deus fechou a porta, não force. Se Deus fechou, confie. Se Deus fechou, espere. Portas fechadas, eu quero que você entenda que as portas fechadas, ela não define o fim da história. Deus, ele continua escrevendo o propósito, mesmo quando a gente não entende. O silêncio de Deus também é resposta. E a espera também é cuidado. Então, que você entenda que uma porta fechada, ela não é castigo, muito pelo contrário. Ela é uma estratégia de Deus para nos abençoar. Ela é uma estratégia de Deus para nos alinhar de acordo com o querer dele, de acordo com a vontade dele. Entregue a Deus as portas que se fecharam na sua vida. Aquelas portas que se fecham, mas que você ainda sente, que você ainda sofre, que ainda dói. Pare de insistir no que Deus, ele já encerrou. Confie. Ele é fiel para abrir as portas certas no tempo certo. Quando Deus, ele fecha a porta, ele não está te atrasando. Ele está te protegendo. E que nesse momento o Espírito Santo, ele possa confirmar no teu coração, que você entenda: foi livramento. Foi livramento. As portas que Deus tem para abrir na sua vida são melhores, são maiores. Mas entenda, Deus, ele só vai abrir no momento certo. Será que você está preparado para viver a vida que as portas que o Senhor vai abrir está reservado para você? Então, mais uma vez, eu te falo nesse momento: coloca diante de Deus todas as portas que fechou e que dói. E que você possa falar: Senhor, me prepara. Me prepara para que eu possa passar pelas portas que o Senhor abrir de acordo com a tua vontade. Que Deus te abençoe.